Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui hoje com a Daniele para fazermos um bate-papo incrível sobre CX. Eu sou Euriale Voidella, especialista em Customer Experience e Customer Success, premiada como a melhor CX do Brasil pela Digitalks e outros prêmios, com 22 anos no mercado de atuação, sempre na área de atendimento, né, com especialização em tendência e comportamento do consumidor, e agora fazendo um novo estudo em termos de LGPD, direito digital, e os novos padrões de comportamento do que a gente está entendendo que vai ser o novo normal. E convido a Daniele a se apresentar agora e falar um pouquinho da sua experiência também. Olá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui, né, compartilhando aí esse bate-papo com alguém tão especialista e renomada no assunto. Espero que vocês aproveitem. Eu sou a Daniele Godoy, eu trabalho com CX há alguns anos e contando um pouco da minha experiência, eu sou engenheira de formação, é até curioso, né? Eu sou engenheira ambiental, eu deixei um pouco do meio ambiente de lado, porque eu gosto mesmo de solucionar problema, e eu acho que a experiência do cliente é realmente você olhar para as oportunidades e trazer as soluções. E aí eu tenho passagens por empresas como Natura, fui trainee na Natura, fiquei lá há algum tempo, trabalhei com projetos, com redução de reclamação, melhoria de processos. Depois disso eu fui para a Sanofi, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma empresa francesa. Trabalhei na Fundação Lehman também com projetos, processos, melhoria e planejamento. Fui para 99, aí com CX mesmo, né? CX raiz. Trabalhei tanto na parte de... Primeiramente, eu cuidava de toda a experiência do cliente, do passageiro, e depois eu assumi a terceirização, qualidade, melhoria contínua e processos. Fui para a Privalha no desafio de estruturar Customer Experience, que antes a gente tinha só uma área de atendimento, e aí lá uma empresa que a gente tinha muitas referências do headquarter na Espanha, e como tropicalizar algumas regrinhas, né, da Europa para cá. Acho que esse é um grande desafio de CX em todas as companhias, o que é aplicável para uma não necessariamente é aplicável para outra. E recentemente passei pelo iFood aí como Head de Customer Experience, olhando para o cliente e para o motoboy e para os fundos aí de suporte ao Covid, que foi algo bem interessante que a gente também tocou. Acho que é isso, me apresentando aí brevemente. Bacana, uma super mega experiência, passei por algumas delas também aí, empresas de grande nome de CX. E falando um pouquinho agora do momento atual, você comentou do Covid e toda essa mudança de comportamento do consumidor, o quanto que é importante, Dani, você me permite chamar, né? Chamar de Dani, o quanto que é importante conhecer o consumidor, né? Isso se tornou mais relevante agora? Como que é para o CX conhecer de fato quem é o nosso consumidor? Gente, super importante essa pergunta, né? Recentemente eu dei até uma aula de gestão do imprevisível, um módulo lá na Startse, e conhecer o consumidor mudou um pouco na velocidade desse conhecimento, porque eu digo por mim, a gente fala tanto de persona, né? Eu, há 5 meses atrás, era uma persona que acordava pela manhã, caminhava com o meu cachorro, ia para a academia, tomava o meu café, saía do meu apartamento pequeno, ia trabalhar, pegava meu carro, ia trabalhar e tal. E agora eu estou no interior, meu cachorro está no quintal da casa dos meus pais, eu mudei completamente meus hábitos, né? Então, aquela persona que usava aqueles produtos e serviços passou a valorizar outras coisas. E eu acho que o momento precisa que a gente se readeque e reanalise quais são os comportamentos e as necessidades daqueles clientes, e mais do que isso, quem são os potenciais clientes que ainda não consumiam seu produto e serviço, né? Tem uma onda digital agora que é super importante a gente ter um cuidado com ela para pessoas que antes não eram digitais. Eu falo pelos meus pais. Às vezes eles faziam serviço de banco, né?
pelo celular. Agora eles passam a precisar confiar em outros serviços, como entregas de mercado, entregas de móveis, coisas para casa, serviços e produtos que antes eles não acessavam, mesmo podendo ter acesso. Então, eu acho que a necessidade trouxe uma oportunidade da gente revisar quem são nossos clientes, quem poderiam ser nossos clientes e como a gente facilita esse caminho para que eles venham participar dessa jornada com a gente. Não, e você comentou algo que é muito importante, esse consumidor que ele possuía o acesso, mas de alguma forma ele tinha algum receio ou desconhecimento que ele poderia usufruir daquele serviço. E agora ele foi obrigado. Esse consumidor, ele foi encantado pelas marcas, né? E até a gente estava conversando na pesquisa da Salesforce, 89% dos consumidores valorizam a experiência que eles possuem com a marca. Então, esse consumidor, por exemplo, vamos pegar esse público-alvo da terceira idade, que descobriu o meio digital, ele vai voltar totalmente aos hábitos antigos se ele descobriu que é muito prático ele fazer os serviços bancários pelo celular. Ser muito confiável ele fazer uma compra e entregar tudo embalado, varejão na casa dele. Ele vai usufruir isso, ele vai deixar de usar este serviço. Como que você vê essa retomada agora, pós-Covid, que as coisas estão começando a se encaixar e esse consumidor abrir um leque? Eu acho que vai ser um misto, porque eu, por exemplo, eu gosto de ir ao mercado, porque eu gosto de ver se tem algo novo, né? Então, eu acho que, às vezes, quando a gente compra só pela internet, a gente se priva de algumas experiências físicas, de estar num restaurante que tem uma decoração, um aroma que te remete a alguma coisa. Então, eu acho que isso sim vai continuar acontecendo, uma viagem. Né? A gente pode viajar de onde a gente quiser, né? Basta ter um pouco de imaginação. Inclusive, vários sites e aplicativos estão oferecendo essas experiências online. Mas o convívio com outras pessoas. Então, eu acredito que a gente vai optar pelo que é funcional para a gente e o que faz sentido. Só que agora, o ponto é que a gente abriu muito leque. Então, tem muita opção. E aí a gente vai poder, num dia que a gente está corrido e não quer sair de casa porque está chovendo, a gente já confia num serviço que vai chegar. E o dia que a gente quer curtir com as pessoas, ao ar livre, uma música, um lugar diferente, a gente vai se encaminhar até lá. Essa é a minha opinião. Mas tudo permeia do quanto é fácil e amigável a sua jornada com aquilo que você se propõe a consumir, independente de ser online ou físico. Né, você tocou em alguns pontos muito importantes, né? É valorizar a experiência, né? Então, eu também gosto muito de valorizar algumas experiências. Então, eu vou ser uma consumidora que eu já era meio a meio, né? Então, metade mercado online, metade mercado físico, porque eu gosto de ir olhar o vinho, olhar o queijo, conversar com as pessoas. Então, esse mix eu acho muito legal, mas eu tiro o Pareto pelos meus pais, por exemplo. Então, eles foram totalmente para o digital, porque já são mais idosos, mas descobriram um meio que vai ficar totalmente, porque é cômodo. Pega o celular, faz tudo, chega aqui, que é uma maravilha. Eu só faço a higienização, não preciso mais me deslocar, etc., até porque mora um pouco mais distante da cidade. Então, é um mix muito legal. E, dentro disso, a gente tem um Pareto de desafio das marcas, principalmente dos e-commerce. Como encantar este consumidor, porque ao partir do meio que a gente traz essa acessibilidade na jornada, esse consumidor ele também tende a ficar mais crítico. E podemos ter mais detratores. Como que é este desafio também? Então, tudo tem um lado, né, bom, muito positivo, agregativo de jornada, de trazer receita, de expandir a capilaridade das marcas, mas tem esse cuidado pelo outro lado de como encantar, manter e não criar detratores, que isso pode
causar desvalorização das marcas. Como que você enxerga essa parte dos detratores? A gente sempre vai poder ter detrator. E quanto mais as pessoas passam a ter consciência do que elas podem receber, né, da oferta que existe, a exigência vai aumentando. Então, eu entendo que nesse momento, não só pela exigência, mas pelo momento emocional que as pessoas estão vivendo, as pessoas querem ser mais acolhidas. Então, aquele recadinho no pacote do iFood, aquela marca de roupa que escreve um bilhete e coloca um cheirinho, são pequenos agrados que, para quem está isolado, faz toda a diferença. Então, eu costumo brincar que as marcas que viram grandes referências não são só pelo produto, mas são pela conexão emocional que elas geram naquele momento que você nem estava esperando. E, de alguma forma, elas te preenchem, né? Elas trazem um sentimento de carinho e satisfação que você fala, nossa, eu nem sabia que alguma marca podia me oferecer isso. Oferecendo isso, lógico, ainda que a gente ame a marca, que ela ofereça tudo, podem haver problemas, mas o pós-venda também é tão acolhedor e tão confiável, e eu tenho a certeza que mesmo eles errando, eles vão consertar meu problema, que eu continuo com a marca. Então, eu acho que o grande segredo, se é que eu acho que não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que um bom caminho orientador para isso é você tentar entender o perfil do seu cliente, o momento pelo qual a situação, né, a gente está passando e como a gente se conecta emocionalmente ou oferta algo de valor, né? Então, por exemplo, aqueles e-mails marketing que a gente recebe, às vezes, toda semana a gente recebe para comprar um sofá, sendo que a gente comprou há um mês. Não é algo que a gente troca. Mas por que não traz uma tendência de, por exemplo, eu adoro astrologia. Você que é canceriana e gosta de ficar no cantinho da sua casa, a gente está com uma promoção de almofada. A almofada dá para trocar sempre. Ou olha esse quadro novo, essa é a nova tendência. Então, como a gente, dentro do nosso portfólio de comunicação, a gente traz para perto o cliente, colocando aquele temperinho exato que ele nem esperava, mas que é tão bacana e agrega, e é um conteúdo interessante, ou é aquele acolhimento gostoso, que ele passa a olhar diferente para a sua marca. O outro lado também existe, né? Que daí é do detrator, né? Aquele vou passar para o outro setor, vou passar para o outro setor. Na pandemia. Mata o consumidor. Na pandemia, o que eu vejo, muitas empresas tiraram alguns canais de comunicação. Eu entendo, mas é muito importante entender qual é o perfil do consumidor e se aquele canal é o único que ele entraria em contato, porque senão você está perdendo a chance de entender os erros que você está cometendo. Então, tem gente que só tem confiança quando fala pelo telefone, recebe o protocolo. Então, assim, como você supre isso? Porque senão o cliente vai ter problema, ele não vai conseguir entrar em contato, ele vai ficar ainda mais atritado, e aí ele migra para um contato, para um canal mais crítico e de maior exposição e risco para sua reputação. Mídias sociais, Reclame Aqui, consumidor.gov. Então, é muito importante olhar o detrator, porque ele traz a oportunidade de você mudar. Ele teve a coragem e gastou o tempo, né, investiu para te falar o que está errado. Muitas pessoas simplesmente param de usar seu produto e serviço. Porque falar, nossa, eu tentei tantas vezes e nem resolveu o meu problema, imagina se eu for para um canal desse, vai demorar ainda mais, então nem vou perder meu tempo. Então, eu entendo que é muito importante também olhar para esse público que, de alguma forma, está dando sinais claros de que algo está errado com a jornada. Não, muito, muito importante, acho que todas as colocações. A primeira dela que eu ressalto por exemplo, o exemplo da venda do sofá. Né? Então, é um exemplo simples, que precisam estar conectados vários silos, vários departamentos dentro da empresa.
e uma plataforma de tecnologia que sustente esta estratégia. Então, a área de tecnologia ela é fundamental. Para quê? Eu entenda a jornada do consumidor na área de CX, na área de atendimento, que esta jornada seja automatizada no marketing. Então, marketing, esta consumidora comprou um sofá, ela é este tipo de persona, eu vou fazer este tipo de oferta casada, qual é a melhor oferta casada, qual é a oferta que vai criar este elo emocional com ela. Lógico que as marcas precisam tomar um cuidado muito grande entre entender o perfil do consumidor e invadir a privacidade dele, porque alguns consumidores, por conta de algumas ferramentas, acabam se sentindo um pouco até invadidos, né? Fiz uma busca, de repente chove um monte de oferta da marca no meu computador, então tem consumidor que também não vê com bons olhos, então tem que equalizar este ponto, para que a tecnologia, a área de TI, banco de dados e etc., consigam sustentar tecnologicamente. Então, esse consumidor comprou um sofá. Qual é a oferta? Banco de dados, inteligência artificial. É todo um conjunto de área. Então, não é só o atendimento que vai conseguir fazer isso sozinho. Toda a empresa precisa estar unida para que isso aconteça. E esse é um dos desafios muito grandes que, pelo menos eu encontro, acho que você encontra em várias marcas também, como colocar toda a empresa engajada em prol do consumidor e que todos os departamentos estejam engajados. Não é uma tarefa fácil, não é impossível, mas também não é uma tarefa fácil. É algo que requer mudança de mindset, dedicação e etc. E aí sim conseguir galgar os promotores de marca e reduzir e dar voz ao consumidor, né? Que aí é um segundo ponto que eu gostaria de comentar. Realmente muitas marcas tiraram canais de atendimento durante a pandemia, né? Eu não tenho mais call center, então a gente entrava no site da marca, tinha uma tarja que o call center estava atendendo somente por canais digitais, e o consumidor que precisa ouvir, que precisa ser ouvido por voz. Como que eu faço com esse consumidor? Ou atendimentos que não estamos atendendo mais por e-mail, eu só estou atendendo agora por voz. Como que eu faço com as pessoas que são incapacitadas de voz e só utilizavam canais digitais, por exemplo, o inverso. Então, eu tiro a acessibilidade de um nicho de consumidor. Como que a marca se posiciona com isso? Isso foi muito frequente e ainda está acontecendo. Ainda tem marca com canais de atendimentos fechados até hoje. De novo, isso como que é a identidade que a marca quer transparecer para o consumidor diante de uma crise pandêmica que está hoje e que podem vir outras e que poderão perpetuar durante um tempo. Como que a identidade dessa marca fica? Né? E aí, puxando um gancho, né? A gente conversou agora de satisfação, como que é o esforço? Como que a gente mede o índice de esforço do consumidor diante de tudo isso? Fala um pouquinho o que você considera importante, conta um pouquinho o que é o índice de esforço, Dani, aqui para todo mundo que está nos assistindo. O índice de esforço do cliente é o quão fácil foi para ele fazer a compra ou ter a solução na jornada, né? A gente pode criar, algumas marcas já têm, durante a jornada, várias medições para ver qual é o processo que está sendo menos amigável e fácil para o cliente. Então, esse índice comumente é medido de 1 a 5, sendo que 1 e 2 extremamente fácil, não, 1 é extremamente fácil, o 2 é fácil, o percentual somando extremamente fácil. E fácil é o seu percentual aí de esforço do seu cliente. Quanto mais fácil for, mais probabilidade você tem dele voltar a fazer negócio com você. Esse índice é super importante quando a gente está falando de retenção e fidelização, né?
Ai, Dani, mas ele elimina o NPS? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa ela falar. Assim, né? Vamos colocar as coisas nas gavetinhas, né? O CSAT no lugar do CSAT, o NPS, o Health Score, Neve, vamos colocar todos nas suas caixinhas, assim. Eles se conversam, sim, mas... Conheça agora o Clint Educação. Explore materiais digitais, artigos, cursos exclusivos e ferramentas desenvolvidas para elevar o nível do mercado digital no Brasil. Porque às vezes perguntam, mas dá para substituir na meta? Eu falo, não, dá para incluir na meta. Dá para incluir na meta. Essa nova métrica. O NPS é a satisfação geral, né, com a tua marca, é quanto você recomenda de 1 a 10 essa marca para algum amigo, enfim, para alguém que você gosta. Você só recomenda o que você gosta. Então, esse é um índice de satisfação e reputação da sua marca. Agora, o esforço é o quanto você está facilitando a vida do seu cliente quando ele entra em contato com você durante a sua jornada. Muitas empresas, e aí a gente fala a questão do passa para outro departamento, né? Poxa, alguém que entrou em contato com você e você já fez o primeiro cheque de dados pessoais, né? Você já teve acesso à informação. O que o cliente espera? Que você tenha registrado e que isso perpetue ao longo desse contato. E o que a gente vê são empresas que investem muito em marketing e pouco em tecnologia para trazer essa fluidez. Então, investe muito em CRM, muito em propaganda, em mídias, mas esquece de algo super fundamental que é, por exemplo, o sistema omnichannel, que você consegue entender quem é seu cliente, por onde ele está falando com você, e você tem todo o histórico dele. Esse é o tipo de tecnologia que facilita a vida do cliente, consequentemente, você tem uma percepção, né, uma apreciação do seu serviço de que ele é mais fácil, né, então o esforço é menor, e, consequentemente, você aumenta a sua recompra, o seu ticket médio, né? Porque muitas empresas investem muito em aquisição, e aí é super bacana, é uma conta que eu faço em todos os lugares que eu entro, as empresas que eu passo, quanto custou para você trazer esse cliente e quantas vezes ele precisa voltar no ticket médio atual para ele se pagar. Às vezes ele precisa voltar 5 vezes. Se a jornada não é fluida e se ele tem atrito na primeira, ele não volta nunca mais. Não volta. É o chuveiro aberto e o ralo maior que o chuveiro. Exatamente. Então, não fecha, a conta não fecha. Então, a área de experiência do cliente, puxando o gancho do que você falou, vai muito além do departamento de CX, ou de atendimento, ou de Customer Happiness, Customer Success, ou qualquer nomenclatura usada para uma área que é a porta-voz do cliente na companhia. Mas todas as áreas precisam estar compradas com a ideia de ser uma empresa centrada no cliente. Porque senão, por mais que o atendimento seja incrível, o CSAT, né, o índice de satisfação incrível, a gente tem um problema enorme de logística e autocancelamento. Então, não fecha nem conta de finanças e logística vive correndo atrás do rabo. Então, como que a empresa trabalha um grande ecossistema que tem o cliente como foco? Exatamente. Esse é um ponto, assim, fundamental, e se a gente tirar uma super dica de ouro dessa live, é todos entenderem, e aí isso é aplicado a todos os mercados, independente do segmento da empresa, independente do porte, se ela tem um funcionário ou se ela tem 10 mil funcionários, não importa. A área de atendimento, CX, área de Customer Success, né? O que importa hoje menos é o nome da área, porque nome de área eu já vi os mais criativos possíveis também, mas é como que você cuida de fato do seu consumidor. Você cuida do seu consumidor de fato em todos os departamentos entendem que eles são correspondentes
pelo encantamento, pela fidelização do consumidor, pela rentabilidade que ele vai trazer para a empresa. O índice que você comentou, que é qual é o momento do break-even do consumidor, porque tem um custo para trazer esse consumidor, existe um custo de sustentação, existe um custo de retenção, custo de fidelização. A área de atendimento, a área de Customer Success, ela é fundamental sim, mas ela também tem uma corresponsabilidade sobre a governança empresarial dos clientes. Então, e cargos de gestão na área de sucesso do cliente, eles precisam olhar os dois lados. A gente tem entregas financeiras, operacionais de KPI, os KPIs para fazer, e tem a satisfação, o atendimento também para fazer o atendimento acontecer na prática. São os dois lados da moeda numa gestão de experiência do cliente, né, Dani? Você já está há alguns anos na área de gestão, como que é esse equilíbrio? A importância da entrada do consumidor, da permanência dele, do pós-venda, da fidelização, esta régua de jornada, e a gente fala um pouquinho aí dos níveis de jornada daqui a pouco, mas comenta um pouquinho como que é essa trajetória, o antes, o durante e o pós do consumidor. Bom, vamos lá. Primeiro, existem pessoas que nem conhecem sua marca, né? Então, a primeira etapa da jornada é a conscientização, né? É se fazer ser enxergado. Depois disso, é a pessoa prestar atenção em você e criar o desejo pela marca, pela tua marca, produto ou serviço que você está oferecendo. Depois disso, vem a compra. Eu quero adquirir aquilo porque, nossa, pelo que me contaram, eu não posso mais viver sem, né? Comprei, recebi. Primeiro, a expectativa é que cumpram o prazo, né? E que o valor cobrado seja o correto. Problema ou com o serviço ou com o produto. Não tem. A minha expectativa foi atendida, é tudo perfeito. Se eu tiver, tenho pós-venda. Ou se eu ainda não tenho problema, mas eu tenho uma dúvida, eu também tenho pós-venda. E aí, consequentemente, tudo funcionou, eu sempre volto a comprar daquela marca que sempre me suporta. Alguns pontos que eu gosto de trazer também de reflexão. Eu não tive problema nenhum com o produto, né? Porque isso, quando a gente fala de companhia, eu não tive problema nenhum, mas tem várias dúvidas. Isso é um problema? Isso é um atrito? Isso é uma oportunidade de você rever a comunicação de alguma forma. Se ele entrou em contato com você, é porque a sua jornada não foi fluida. Ninguém entra para dar bom dia, elogiar, ou, enfim, contar uma história porque está carente. As pessoas entram porque algo faltou. Se algo faltou, olha como oportunidade de você melhorar sempre essa jornada. E quando a gente está falando em jornada, aí a gente volta a falar que é da companhia inteira. Então, às vezes, a área que faz toda a comunicação é de branding, marketing, não é a área que vai receber os pedidos, né? Que é uma área de vendas, ou até que vai ofertar isso ativamente, que é diferente da área que vai entregar, que é diferente da área que vai atender, se tiver algum problema. E tudo isso é suportado hoje em dia muito por tecnologia. Então, também, no fim, é quase como uma matriz que se entrelaça e não tem como viver um sem o outro, e um sem a informação do outro, porque se logística for atrasar, o atendimento ainda tem a possibilidade de comunicar e perguntar se o cliente quer, aceita ou não aquele novo prazo. Antecipadamente a ele entrar em contato falando, era para chegar semana passada e vocês não me deram notícia nenhuma. Então, é muito importante entender do seu produto, serviço e marca, o seu posicionamento e quais seriam os pontos de contato possíveis com o cliente. Dentro disso, entender se os canais que você está se comunicando são os mais eficientes, por toda a jornada, e quais são os processos que você tem a oportunidade de facilitar. Se isso dá para ser automatizado ou não, e se automatizando, você tem uma melhoria na percepção de fluidez da sua jornada. Porque às vezes é um dado tão sensível que automatizar sem ter uma confirmação, talvez por e-mail ou de algum dado, você deixa o cliente mais receoso
achando que, enfim, alguém invadiu a conta dele, será que foi, será que não foi? Aí ele liga com a dúvida, né? Ai, foi minha conta mesmo? E aí você acaba criando um atrito e um custo para a sua jornada. Eu acho que o grande ponto que eu sempre também ressalto, eu que sou formada em melhoria contínua, é o desperdício. Porque ainda que você não tenha o maior mindset focado na experiência do cliente, que você olhe a saúde do seu negócio. E as coisas estão muito relacionadas, porque eu adoro a... Muito, muito. Em economia, né? Eu sou economista, a gente chama das perdas ocultas, né? Tá ali, o dinheiro tá saindo, tá vazando, você não tá enxergando, né? Que são as perdas ocultas financeiras do negócio. Então vai desde o ralo, né? A pia que tá ali gotejando e você não tá vendo, a uma ligação desnecessária que poderia ser um processo aprimorado, a área de logística com tecnologia que agregue mais a esteira e ela fique mais automatizada, um banco de dados que seja mais ágil, que evite alguns retrabalhos dos analistas, né? Essas perdas ocultas, elas existem em todas as áreas e elas são drivadas sempre por melhoria contínua. Então, é impossível melhorar uma empresa sem olhar essas oportunidades que a gente tem, e tem em todas as áreas. Isso não é do atendimento, né? Então não fica só ali, mas impacta na experiência do cliente, você tem toda a razão nisso. E até te complementando, né, eu acho curioso algumas marcas que falam muito de experiência do cliente e tem uma péssima experiência do colaborador. É impossível, a menos que você contrate o elenco da Globo, né, do SBT, da Record, enfim, atores, grandes atores, para fingirem que são felizes e amam sua marca para passar isso para o cliente. Então, um ponto que é essencial e fundamental é entender se você está dando condições para os seus colaboradores trabalharem e criarem essa experiência, né? Não, isso é fundamental, né? Se o colaborador não confia, né? Eu falei, antes dele amar sua marca, quando ele entra na empresa, ele precisa confiar na empresa. Então, primeiro ponto, se ele já não confia no local que ele trabalha, ele não vai conseguir gostar do local que ele trabalha. E isso na linha, no atendimento, fica muito nítido na voz do operador. E aí não há treinamento que aprimore, se ele não confia na corporação como um todo. E aí, puxando um gancho, eu vou fazer mais uma pergunta, né? Todo esse atendimento ágil, focado para a experiência do consumidor, então ele é totalmente ligado à cultura da empresa. Na minha opinião, porque até para definir o tom de voz, né? E os clientes estão cada vez mais criteriosos em relação e críticos em relação a como as empresas se posicionam. Então, não adianta falar sobre diversidade no LinkedIn, né, no site da empresa, e o portfólio de produtos só tem um gênero, uma cor, uma etnia. Então, a cultura ela tem que permear tanto internamente quanto externamente um fio condutor de coerência. Senão, ou você vai perder a credibilidade interna e, consequentemente, isso vai extrapolar para o seu cliente, ou o seu cliente também vai olhar e falar, mas essa é um marketing barato, né? Não é sustentável. E o consumidor percebe isso hoje em dia, muito fácil. Mais do que percebe, ele critica em canais de alto alcance. Então, exatamente, ele percebe, ele se conversa, ele compartilha, ele cria fóruns para discutir a marca, e a marca nem sabe que ela está sendo pauta de um fórum muitas vezes. Então eu já cheguei em alguns casos e falei, vocês já viram isso aqui que está acontecendo? Porque tipo, não tem nenhum RP da marca, não tem ninguém da marca em casa, não tem mais de 100 pessoas já discutindo e criaram até um grupo para discutir essa situação da sua marca. O quanto que isso é crítico e rico ao mesmo tempo, porque é um poder
de novo, os consumidores, se eles estão se expressando, eles estão dando a chance daquela marca aprimorar. O consumidor que se cala, esse consumidor é o mais difícil de você trazer de volta, porque ele não quer nem perder o tempo dele em dar a sugestão. Então, ele é o mais difícil e ele é o mais caro. Não são mais difíceis, ele é o mais caro, que a gente fala de plano de sustentação de marca também. E nessas mudanças, né, temos a parte como nós fazemos toda essa adaptação do mindset, mas que a marca se continue sendo uma marca ágil, focada no cliente. Qual é a mescla para esses dois mundos? Para mim é o foco. O que deve ser visto. Tem gente que tem dashboards e milhões de indicadores, mas quais deles são necessários para a tomada de decisão? Senão você está gerando informação, muita informação, hoje o que a gente mais tem é informação, mas não está fazendo nada com isso. Então, como você foca seus recursos, né, sejam informações, pessoas, processos, tecnologia, no que é decisivo para o seu negócio e o que de verdade muda o ponteiro. Então, estou com um problema em logística, não adianta você contratar mais pessoas no atendimento, você vai continuar com o problema em logística. Identifica que seu maior motivo de contato é atraso, é uma transportadora em específico e age nisso, certeiro. Para mim, eu acho que a agilidade é olhar para a coisa certa e investir tempo onde vai virar o número. Eu costumo sempre olhar o 80-20, faz um Pareto, vê o que é representativo para o seu negócio e foca energia nisso. Bacana. E se você pudesse deixar uma dica para as empresas de CX que querem entrar nestas metodologias ágeis de transformação voltada ao consumidor, quais são as dicas que você daria para estas empresas que querem começar a mudar esse mindset para um viés ágil agora, mas ainda assim respeitando a mentalidade e o prol do consumidor, o foco, né? Começa pilotando e vê o que dá certo e o que dá errado, abrindo a cabeça de que tudo que é novo tem mais chance de dar errado. Então, abra-se para o novo, né? Assumindo que o risco também aumenta. Então, acho que a principal dica seria leia sobre squads e tribes. Talvez criar um piloto de um squad para um tema específico, que é uma dor antiga, e veja como essa metodologia, né, se aplica, controla os números, vê como a velocidade traz uma eficiência para o seu negócio, e aí cria essa cultura, talvez, de trabalhar em equipes multifuncionais, fatiando o problema, trazendo soluções a cada 20 dias, com sprints, por exemplo. Eu iria nessa linha, de criar um time multifuncional, mas aí muitas empresas falam, mas isso eu já tenho. Eu não estou falando daqueles projetos que duram 2 anos, gente. Eu estou falando, pega um problema, fatia ele em vários pedacinhos, cria uma equipe focada, né, os guardiões daquele problema, e faz com que a solução saia em 1 mês no máximo. Porque daí a empresa vai vendo que esse tipo de metodologia funciona e que os resultados também são rápidos. E as pessoas que participam passam a ter visibilidade, e elas pegam gosto pela coisa, e podem virar multiplicadores aí de métodos ágeis na companhia. Exato. Essa questão de criar os embaixadores e embaixadores engajados com as entregas valorizadas é uma dica realmente muito legal, interessante, e estudar quais das metodologias são mais aderentes ao seu negócio. Né? A gente tem hoje N metodologias, a gente fica citando, tem mais de 10, mas qual é a melhor que se adequa ao seu negócio? E também não adianta pegar a metodologia que o meu concorrente usa e achar que ela vai ser a perfeita para mim. Não, cada empresa é uma empresa, uma cultura, um valor, uma identidade, e as próprias pessoas dentro da empresa existem personalidades, né, que ela foi formada, aquele time que está ligado ao perfil de contratação da companhia. Então, qual é a metodologia? Então, é pivotar, né, estuda todas elas, vamos fazer um teste, piloto, escolher as metodologias, alguns processos, e de novo, né?
curto prazo, né? O projeto é muito grande, fatia em 10 entregas, 10 sucessos que a gente vai comemorar ao longo dessa jornada. Então, isso é muito bacana. O principal é disciplina, independente da metodologia, né? É a disciplina de fatiar, é a disciplina de medir, é a disciplina de não desistir, é a disciplina de reportar, enfim, persistir mesmo, porque uma mudança de mindset, ela vem normalmente com uma resistência, e as mudanças, enfim, trazem consigo riscos. Então, disciplina e persistência, para mim, são ingredientes fundamentais. Bacana, perfeito. Bom, gente, já estamos a 40 minutos, passa muito rápido. Vamos para as considerações finais. Tem alguma dica a mais agora? Daqui a pouco vamos ter as Black Fridays, vamos ter as promoções de final de ano, né? Você quer deixar alguma dica? E aí já entra nas considerações finais aqui da nossa entrevista. Bom, acho que dica é usar o histórico. Um longo histórico talvez não seja a ação mais certeira, porque a gente teve que digerir o imprevisível com a pandemia. Então, busca um planejamento que seja mais flexível e se baseia nos últimos meses mesmo, foca nas grandes dores dos seus clientes, entende quem são esses clientes, como eles querem falar com vocês, por onde eles entram. Às vezes os canais que vocês têm não são os canais que eles entram em contato e tem alguma coisa passando batido. E foca na cultura interna, nos seus funcionários, eles estando felizes e muito engajados com a sua marca, eles moverão mundos para fazerem seus clientes felizes, assim, acho que essa é a maior dica. Perfeito. Bom, Dani, muito obrigada, né, agradecemos aqui e convido a todos a continuarem ligados no SMV, o perfil do LinkedIn da Dani, vamos colocar aqui também junto ao vídeo, para que todo mundo acompanhe e passe a seguir a Dani, super referência, que deu uma aula exemplar, né? Falamos de tudo um pouco do que é CX, um pouco de estratégia, de indicadores, dicas e tudo mais, metodologias ágeis. Então, realmente foi um bate-papo riquíssimo. Dani, muito obrigada. Vamos marcar um café depois. E, pessoal, fique ligado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.